Fala galera, tudo beleza? Dando sequência aqui a mais uma aula de economia, vamos falar sobre algumas das patologias macroeconômicas e as políticas econômicas depois que vão ser utilizadas para resolver essas patologias. Então, dando início a isso, a gente vai falar sobre inflação. Inflação já é um tema que a gente já comentou aqui em algumas aulas passadas, é algo muito importante para nós economistas. E aqui nessa aula a gente vai fazer as definições do que é inflação, quais são os problemas que a inflação acarreta na economia. Depois vamos falar sobre os índices de inflação, o que são os índices, quais estão vigentes aqui no Brasil. E por fim vamos pincelar ali sobre os índices de inflação no Brasil e também sobre o regime de metas de inflação. E essa última parte é importante porque depois a gente vai discutir nas outras aulas a questão da política monetária, o que é a política monetária, e é importante a gente ter noção dessa participação do regime de metas de inflação na nossa decisão de política monetária. Então, para iniciar ali, inflação, essa é uma definição bem básica e bem utilizada por todos os livros didáticos ali relacionados à economia. Então, a inflação é o aumento contínuo e generalizado no nível de preços. E quando a gente diz nível de preços, é em algum índice de preços. E quando a gente fala em índices de preços, normalmente eles são formados por uma cesta de bens. Então, a inflação não quer dizer que apenas um produto aumentou e os outros ficaram constantes, mas que a média de uma cesta de produtos realmente aumentou. E a inflação é um problema econômico por acarretar distorções sobre a sociedade no que diz respeito à distribuição de renda, às expectativas dos agentes econômicos, ao comércio internacional e ao setor de mercados financeiros, entre outros. Então, para dar uma pincelada aqui nos problemas da inflação, eu selecionei aqui 5 deles, cujos 2 eu acho principais, que são a má distribuição de renda acarretada pela inflação e a dificuldade no planejamento de negócios. Mas para dissecar melhor cada um desses tópicos, vamos para os próximos slides. Então, o primeiro efeito, que é o mais prejudicial com certeza, é a questão da distribuição de renda. Porque as pessoas que são das camadas mais pobres da sociedade, de toda a renda que entra no seu orçamento, ela vai acabar gastando toda ou até às vezes mais do que ganhou. Então a gente diz que a propensão marginal a consumir de uma pessoa de baixa renda é perto de 1, ou seja, tudo que ela ganha, ela vai gastar praticamente. Já a pessoa que é mais rica, normalmente, ela não tem essa proporção tão elevada. Então a propensão marginal a consumir é menor do que 1, né? Bem menor do que as outras classes, porque a pessoa ganha muito mais dinheiro do que ela gasta todos os meses. E também acontece o fato de que as pessoas pobres, normalmente elas têm rendimentos que dependem de prazos legais para ter reajustes. Por exemplo, você entra no emprego e demora 1 ano para ter um reajuste, porque você é uma pessoa assalariada. E isso envolve a maior parte da classe proletária. E a inflação também, claro que ela impacta sobre as pessoas ricas, mas aqueles que são os donos do capital, ou seja, aqueles que são os empresários, eles podem repassar esse aumento de preços, essa perda de poder de compra que eles tiveram, aumentando o preço dos seus produtos. Se o preço dos concorrentes também subir, que é o que normalmente acontece, então ele consegue corrigir o seu poder de compra defasado pela inflação antes dos outros agentes. Então, quem é rico acaba ficando menos pobre, com a inflação, e quem é pobre acaba ficando muito mais pobre. O segundo efeito a se destacar aqui é sobre o mercado de capitais. E aí envolve o empréstimo e a tomada de dinheiro por outras partes. Então, quando a gente tem um período de inflação, a deterioração da moeda acaba desestimulando a aplicação de recursos no mercado de capitais, de forma que a aplicação em poupança e em títulos deve sofrer uma retração. Por outro lado, ela estimula a aplicação em bens como terras, imóveis, que costumam se valorizar. No Brasil, dado o nosso histórico de grande inflação,
desenvolvemos mecanismos aqui que a gente chama de indexação, ou seja, determinadas aplicações financeiras têm o aumento dos juros mais a correção monetária. Então, a taxa monetária, a taxa nominal envolve tanto a taxa de juros como a correção pela inflação. Isso acaba fazendo com que muitos dos investimentos que seriam em recursos produtivos acabassem indo para o mercado financeiro, desmotivando a economia de bens reais. Ou seja, o mercado passa a colocar mais dinheiro investido, mais dinheiro guardado. Isso desestimula os comerciantes a vender mais produtos, desestimula as pessoas a terem mais empregos e acaba que a economia passa muito dos seus recursos produtivos para o mercado financeiro sem uma aplicação ao mercado real. O terceiro ponto importante aqui que a inflação causa é um efeito sobre o balanço de pagamentos. E quando a gente fala balanço de pagamentos, é a diferença entre o que o país exporta e o que o país importa com o exterior. Como vimos lá no Keynes, o setor externo representa uma boa parte ali do PIB, né, do nosso produto interno bruto, pela ótica da demanda. E quanto mais superavitário, mais positivo ele estiver, melhor para a nossa economia, o nosso PIB aumenta. Então é sempre saudável para a economia de um país ter mais exportações do que importações. Quando a gente tem um período com elevadas taxas de inflação, isso acaba por distorcer os preços do câmbio, pois se os produtos no Brasil começam a ficar mais caros, a gente começa a importar mais produtos. Se o nosso câmbio for flutuante, como é o caso do Brasil, quando a gente importa mais produtos, a gente demanda mais dólares. Se a demanda por dólar aumenta, tudo mais constante, o preço do dólar vai subir, ou seja, o nosso câmbio vai se depreciar, ou seja, vai ficar mais caro comprar $1 a cada real. E isso acaba fazendo um ciclo vicioso, cujo resultado seria um déficit nas contas externas do país. E isso representa uma riqueza que é gerada no Brasil que acaba indo para fora. Ou seja, o nosso consumo, em vez de remunerar trabalhadores e famílias que estão aqui no Brasil, acabam remunerando pessoas de outros países. Aqui no Brasil, a gente tem que ficar no meio termo, porque se para corrigir isso, o governo deixa o câmbio subir, ou seja, deixa o dólar custar mais caro para desestimular as importações e estimular as exportações, isso também acaba afetando a inflação, porque muitos dos nossos produtos que são consumidos aqui no mercado interno, ou eles são importados ou eles têm componentes importados, como por exemplo o trigo. Se o trigo fica mais caro e a gente não é autossuficiente na produção de trigo e a gente tem que importar trigo, a gente compra em dólares. E se o dólar fica muito caro, isso acaba refletindo no preço do pãozinho e isso vai impactar o nosso índice de inflação lá na frente. E de fato, nenhum país consegue realmente ser autossuficiente em tudo, ou seja, não depende da importação de nenhum produto. Então é uma coisa que a gente tem que ficar de olho, porque isso pode muitas vezes impactar a nossa inflação. O quarto efeito é o efeito sobre as expectativas, e isso prejudica os planos de negócios, os investimentos futuros, porque fica mais difícil a gente calcular qual que vai ser o resultado dos nossos investimentos. Por exemplo, se eu não, já tendo uma inflação controlada, é difícil a gente estimar através de um plano de negócios o quanto que vai ser o lucro de uma empresa dado um investimento, porque de certa maneira a gente tem que meio que chutar ou mesmo tentar adivinhar. Claro que com os recursos matemáticos e com pesquisa a gente consegue mitigar essas probabilidades de erro, mas mesmo assim ainda há um componente aleatório que não é possível de se prever em nenhum plano de negócios. E com a inflação isso fica ainda mais difícil, né? Porque eu não sei o quanto que eu vou cobrar pela minha mercadoria lá no final, depois dos meus investimentos feitos. Normalmente, um plano de negócios, ele demora para retornar o seu investimento. Ou seja, eu invisto num restaurante R$100.000, eu vou demorar um ano e meio para retornar aqueles investimentos. Dependendo, claro, de outras variáveis, como localização, qual o tipo de comida, etc. Mas enfim, eu tenho que saber para poder calcular qual que é o preço do meu prato daqui 2 anos.
E se a inflação estiver descontrolada, fica difícil de eu fazer uma estimativa mais assertiva. E o quinto problema elencado aqui, na verdade, são dois, que é o efeito sobre os pagamentos de empréstimos e impostos. A inflação acaba prejudicando aquele que empresta o dinheiro e não coloca o componente de inflação junto com a taxa de juros. Porque a pessoa que pegou R$1.000 hoje e vai pagar daqui 2 anos R$1.000, se ela não tiver tendo que pagar essa correção monetária, lá no final de 2 anos, a pessoa que emprestou talvez perca mais dinheiro em relação ao seu poder de compra depreciado pela inflação do que ela ganhe com os juros que foram cobrados ao empréstimo. E a questão dos impostos é justamente a questão de atrasar o pagamento de alguma dívida, onde mesmo pagando multa com a inflação acelerada, fica mais barato para o país pagar depois do que pagar antecipado e não pagar as multas. É o que muitos chamaram de pedalada fiscal. Mas é claro que a pedalada fiscal não tinha esse nome há muitos anos atrás, porque não existia a lei de responsabilidade fiscal, onde coloca ali limites do orçamento público determinados pela lei de diretrizes orçamentárias feitas a cada ano para o próximo ano de exercício. Então, com isso, o governo artificialmente acaba aumentando a sua arrecadação, porque ele deixa de pagar uma dívida esse mês, paga no mês que vem sem a correção monetária, toda aquela desvalorização que a moeda teve, ele não vai pagar. Então, isso entra nas contas como um saldo positivo ali para utilizar esse dinheiro público para investir. E isso acaba gerando mais inflação, que gera mais pedaladas, e isso acaba virando uma bola de neve, como aconteceu em muitos anos passados aqui no Brasil. A chamada deflação, que acontece quando o preço dos produtos e serviços cai em um determinado período, ou seja, o nível de preços vai cair. É um movimento exatamente o contrário da inflação, e a deflação é diferente da chamada desinflação, que nesse caso os preços sobem, mas em um ritmo mais lento, como aconteceu recentemente no Brasil. E dado que a inflação é ruim, uma deflação também é ruim. O ideal, o ótimo de Pareto, a utopia que gostaríamos de chegar, seria uma inflação próxima de zero. Mas isso é muito difícil também, porque depois iremos falar sobre isso na aula de política monetária, porque às vezes um pouco de inflação em determinada situação econômica, com outras tantas variáveis, em pontos ideais, acaba fomentando a economia a gerar mais empregos. Muitos países eles não deixam a taxa de inflação chegar até zero, porque isso custa muitos empregos. Isso a gente vai aprofundar um pouco mais ali na nossa aula de política monetária mais para frente. Mas uma das principais causas da deflação prolongada é a recessão. Porque a deflação acontece que os consumidores não estão querendo nem sair para comprar os produtos e o empresário está tendo que abaixar o preço e mesmo assim ele não consegue vender. Então, a deflação ela acaba sendo não só um problema, mas um reflexo de uma crise econômica bem grave. E agora, voltando a falar de inflação, existem 3 tipos de inflação e é importantíssimo que vocês anotem aí, decorem, que essa é uma das partes mais importantes dessa aula. Porque existem 3 tipos de inflação: a inflação de demanda, a inflação de custos e a nossa jabuticaba aqui, invenção brasileira, a nossa inflação inercial. Então, primeiro falando da inflação de demanda, é o excesso de demanda agregada em relação a produção de bens e serviços. Ela ocorre quando a economia está produzindo próximo do seu pleno emprego de recursos e nessa situação temos um aumento da demanda agregada, com a economia já em plena capacidade, os produtores acabam aumentando o preço. Isso aí acontece quando a nossa taxa de desemprego está muito baixa, ou seja, todo mundo que quer arrumar um emprego, quase todo mundo tem, pois aqui no Brasil a gente diria que chegaríamos a esse ponto perto de 5%
de desemprego. Em outros países mais desenvolvidos, essa taxa acaba sendo menor, perto de 2 a 3%. Isso aqui depois alguns economistas vão chamar de desemprego natural, nível de desemprego natural. E acontece o seguinte, está todo mundo muito bem empregado, então se o trabalhador está empregado, não tem muito desemprego, o contratante também ele vai ter dificuldades para achar outros funcionários. Então, acontece também que as pessoas estão demandando muito mais produtos do que os ofertantes conseguem oferecer para o comércio. Ou seja, você vai na cantina ali da faculdade e vamos supor que todo mundo ganhou um aumento aí e todo mundo vai consumir o pão de queijo ali da cantina. Aí acontece que chega o primeiro dia lá, todo mundo quer comprar o pão de queijo acaba rapidão. E aí fica um monte de gente com dinheiro na mão e a tia da cantina fala assim, ó, amanhã eu vou vir aqui e vou tentar trazer mais pão de queijo, mas se eu não conseguir trazer mais pão de queijo, o que eu tenho que fazer? Eu vou aumentar o preço. Então ela acaba aumentando o preço dos produtos porque a demanda está sendo muito mais do que ela consegue atender. E isso a gente chama de inflação de demanda. O segundo tipo é a inflação de custos ou inflação de oferta, que é quando o preço dos fatores produtivos acabam aumentando. Quando a gente falou ali da inflação dada ao aumento do dólar, porque o dólar aumenta o preço do trigo e o trigo acaba aumentando o preço do pão, isso é uma inflação de custos, porque parte do custo do pão vem do trigo. E o padeiro, ele vê o preço do trigo aumentando, ele fala, eu não vou acumular essa perda de lucro, né? Eu vou repassar esse aumento dos custos para os meus consumidores. E o terceiro tipo é a inflação inercial. A inércia vem da física ali, né? Isso acaba significando que se algum objeto está parado, ele vai tender a permanecer parado. Se ele está em movimento, ele acaba tendendo a permanecer em movimento. E no caso da inflação, se a gente tem uma inflação que está num nível alto, as expectativas das pessoas é que a inflação continue alta para os próximos meses seguintes, e isso acaba fazendo com que ela realmente continue alta. Vamos supor que nos últimos 3 meses a inflação aqui no Brasil foi de 10%. Você que é um empresário e vai reajustar o preço dos seus produtos, já vai esperar algo pelo menos próximo de 10% e vai acabar aumentando realmente em 10% o preço dos seus produtos. Então, muitas vezes você acaba não aumentando o preço por uma inflação de custos ou por uma inflação de oferta, mas sim porque todo mundo está aumentando todo mês. É um movimento de manada, é uma coisa autorrealizável muitas vezes. E existem 2 tipos de inflação inercial. As formais, onde a gente coloca ali regras específicas e legais de aumento, que é o exemplo de aluguéis e mensalidades escolares, né? E quando a gente também fala de indexação de preços, isso acontece, por exemplo, em contas de preços administrados pelo governo. E também existem as informais, quando os agentes são seguidores de preço, ou seja, aumentam o preço porque os outros também estão fazendo. Então é um movimento que gera um ciclo vicioso e todo mundo acaba aumentando os preços também. Dito isso, agora vamos discernir um pouco sobre os índices de preços, né? Dado que a gente descobriu já os malefícios da inflação e porque a inflação acaba sendo um problema, como que a gente mede a inflação? Então a gente mede a inflação através dos índices de preços, que são números que representam uma certa cesta de produtos e a sua variação mede a variação média dos produtos dessa cesta. Aqui no Brasil, a gente tem esses índices de preços referentes ao consumidor ou ao produtor. O primeiro que vamos destacar aqui é o Índice Geral de Preços, Disponibilidade Interna, ou IGPDI, que ele é calculado pela Fundação Getúlio Vargas e apura os preços mensais de todo o processo produtivo, desde matérias-primas agrícolas e industriais, produtos intermediários e bens e serviços finais e preços de construção. É a parte da cesta que corrige os preços de telefonia também.
Recentemente tivemos um grande aumento dos índices gerais de preços, puxados pelo aumento do dólar e o aumento do preço das commodities no exterior. Isso acabou aumentando o preço das matérias-primas de alguns setores e acabou por influenciar o aumento do IGPI, o IGP aqui no Brasil. O IGPM, que é muito próximo ao IGPDI, ele verifica os preços do comércio no atacado, no varejo e na construção civil, pesquisados entre o dia 21 do mês anterior e o dia 20 do mês de referência. Ele é usado na correção de contratos de aluguéis e tarifas de serviços públicos. Outro índice importante aqui no Brasil é o Índice de Preços ao Produtor Amplo, IPA, que depois vai se chamar IPCA. Então, desde sua criação em 1947, o IPA, inicialmente batizado de Índice de Preços por Atacado, a partir de 2010 denominado Índice de Preços ao Consumidor Amplo, e ele registra variações de preços dos produtos agropecuários e industriais das transações interempresariais, isso é, nos estágios de comercialização anteriores ao consumo final. Ele é calculado pela FGV com base nos preços dos mercados atacadistas, abrangendo etapas do processo produtivo que precedem o preço do varejo. E aí aqui temos também o IPCA e o INPC, que são desenvolvidos com base na POF, ou seja, na Pesquisa de Orçamentos Familiares, e que define uma lista de produtos cujos preços são monitorados em 13 regiões metropolitanas. Os grupos pesquisados são alimentação e bebidas, habitação, artigos de residência, vestuário, transportes, saúde e cuidados pessoais, despesas pessoais, educação e comunicação. Agora vamos falar um pouco sobre cada um deles. O IPCA é o mais importante dos índices de inflação porque ele é o índice de base para a chamada meta de inflação, que a gente vai ver nos próximos slides. Então ele é calculado pelo IBGE e aponta mensalmente a variação dos custos de vida médio de famílias com renda mensal de 1 a 40 salários mínimos das 11 principais regiões metropolitanas do país. São coletados mais de 28 mil preços no comércio que são visitados pelos pesquisadores. E essa faixa de renda acaba atingindo 90% das famílias pertencentes às áreas urbanas. E as regiões metropolitanas estão aí listadas: Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro e assim por diante. Então, se o preço aqui em Campo Mourão aumentar demais, isso não vai aparecer no IPCA. Isso só vai aparecer se aumentar lá em Curitiba. Então aqui um pouco da composição do IPCA. 19% do IPCA é alimentos, 20% são transportes, 15% habitação, saúde e cuidados pessoais são 13%, despesas pessoais são 10%, comunicação 6%, educação 6%, vestuário 4,8% e artigos de residência 4%. Já o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, ele é semelhante ao IPCA e ele verifica a variação do custo médio das famílias com rendimento familiar entre 1 e 5 salários mínimos e indica variações de preço nos grupos mais sensíveis que gastam todo o rendimento em consumo corrente, alimentação e remédios. Então a diferença do INPC para o IPCA é que principalmente que ele pega umas faixas de salários menores, ou seja, ele pega a inflação ali das pessoas que são mais pobres em relação a toda a economia. Por seguinte, temos o IPCS, que é o Índice de Preços ao Consumidor Semanal, onde pessoas treinadas pesquisam ali 388 itens a cada 10 dias e os produtos são alimentação, produtos de limpeza, higiene, serviços e etc. Também são feitos por funcionários da FGV com consulta mensal de bens e serviços da cesta do IPC. Por seguinte, temos o IPC-FIP, que calcula semanalmente o preço de 468 itens consumidos por famílias que recebem de 0 a 10 salários mínimos na cidade de São Paulo. E o INCC, o Índice Nacional de Custo da Construção, índice específico para o setor de construção, calculado pela primeira vez em 1950 pela FGV, e ele reflete a variação de preço dos materiais de construção e mão de obra do setor, e ele é utilizado para o reajuste de financiamentos diretos ao setor de construção civil. Recentemente, o IPCA teve uma alteração na sua cesta de produtos. Então, tivemos uma atualização ali de itens que saíram e itens que entraram. Aqui vocês podem ver
por essa figura. Alguns itens que deixaram de participar ali dos alimentos e bebidas, como entrou ali o miojo, né, o macarrão instantâneo, saiu o quiabo. Então isso reflete muito da evolução da nossa sociedade atual. Ali na habitação entrou madeira e taco e saiu material de pintura e inseticida. Artigos de residência, entrou o videogame e saiu o aparelho de DVD, que já não é utilizado sei lá há quantos anos. Saiu o liquidificador, micro-ondas, antenas e manutenção para microcomputador. E entra ali conserto de bicicleta, utensílios para bebês, artigos de iluminação. Na educação, entra ali educação de jovens e adultos. Sai assinatura de jornal, que também é uma coisa que ninguém mais assina, ou muita pouca gente assina. Aqui em despesas pessoais entra cabeleireiro e barbeiro, sai CD e DVD, locação de DVD, máquina fotográfica, revelação e cópia, né? Mas entra também cinema, teatro, concertos. Então vocês podem ver aí várias coisas que foram atualizadas. Lembrando que não são só esses itens em verde que estão no atual índice, mas esses são os que entraram e os que estão em vermelho são os que saíram. Aqui um breve retrospecto dos nossos níveis de inflação para vocês verem como a inflação no Brasil sempre teve níveis muito altos. Então aqui é a inflação média que a gente teve anualizada. Então vocês podem ver que ali a partir de 81 até mais ou menos ali meados de 83 a gente teve uma inflação em torno de 100% ao ano. Então o preço dos produtos acabava dobrando uma vez por ano. Depois ali até 86 isso chegou a bater 250, que é altíssima, né? Depois ainda caiu ali em 87, depois em 87 tivemos ali mais um choque do petróleo, com os problemas nas contas públicas do Brasil, e isso fez a inflação disparar ainda mais e ali perto de 88. E quando vocês acham que não dá para ficar pior, fica bem pior, né? Ali em 90, no governo Sarney, o negócio ficou bem feio mesmo. O Sarney ainda propôs fazer uma política monetária que foi um dos maiores fracassos já vistos na economia, que ele, de um dia para a noite, ele congelou o preço da economia. E assim, se você tivesse um negócio e os seus preços tivessem sido reajustados um dia anterior, estava tudo beleza para você. Mas se você deixou de reajustar os seus preços, aí agora você não ia poder reajustar mais. Isso acabou fazendo a inflação explodir, porque não só as pessoas não cumpriram exatamente a regra, mas começaram a colocar o chamado ágio. Então você ia em comprar uma carne, por exemplo, e o cara falava, ó, não tem a carne esse preço, mas se tiver um ágio, acaba tendo. Então é como se fosse um aumento de preços meio que escondido. Aí em 91 ali rolou o plano Collor, que ele realmente acabou com a poupança de todo mundo e realmente conseguiu controlar a inflação por um tempo, porque acabou com o dinheiro de todo mundo. Então, beleza, conseguiu controlar a inflação, maravilha, mas acabou com a economia como um todo, né? Aí não tem inflação mesmo. Aí a inflação acabou subindo até que em 94 entra o plano real e a inflação cai a níveis muito mais saudáveis, né? Depois do plano real vocês podem ver que ela chega ali nesse gráfico perto de zero, e nesse outro que traz um período um pouco mais presente, ele já tem ali medidas muito mais saudáveis, né? Mesmo ali em 96 a gente bateu quase 25%, mas vocês podem ver que por um bom período ali a gente ficou abaixo de 7,5%, abaixo de 10% pelo menos. Ali o grande salto que a gente tem em 2002, que foi a eleição do Lula, né? O mercado reagiu muito mal com a eleição dele, o mercado financeiro principalmente, e todos achavam que a inflação ia explodir, que ele ia fazer reforma agrária e um monte de coisa e tal, e acabou que ele não fez nada disso, deu as mãos para o mercado financeiro e aí a inflação começou a ser controlada a partir daí. Agora, aproximando dos períodos mais recentes, tivemos uma inflação ali abaixo de 8% até ali meados de 2014, quando entrou o segundo mandato da Dilma, e daí a inflação subiu ali próximo de 10%, e depois que ela caiu, entrou o Michel Temer e jogou a inflação lá embaixo, né, a custo de mais de 13 milhões de pessoas desempregadas, né? Então ele freou a economia de um jeito ali,
que também conseguiu controlar a inflação. Se vocês quiserem obter mais dados referentes à inflação, eu recomendo muitíssimo esse site do IPEA Data, que ele reúne informações não só do IPEA, mas do IBGE e de outras diversas fontes do Banco Central. Ele coloca tudo num lugar só, ele é um site bem didático. E aqui vocês podem ver, em relação a níveis de inflação, tem diversos tipos de inflação, medidas de várias formas possíveis. E tem aqui dados macroeconômicos, regionais e sociais. E com certeza é uma fonte muito valiosa de informações. E aqui para finalizar eu vou falar um pouco do regime de metas de inflação, que é o seguinte: o Brasil utiliza esse regime para controlar ali o quanto que ele vai gastar dentre o que ele arrecada, quais são suas metas de inflação e quais são suas projeções para que isso se realize. Então, isso aí é o que a gente chama de tripé macroeconômico brasileiro, né, que está hoje vigente. E o que é o regime de inflação? É um conjunto de procedimentos para garantir a estabilidade de preços no país. Então, a gente tem ali o Conselho Monetário Nacional, o CMN, que estabelece uma meta para a inflação anual. Se não me engano, esse ano a meta é 4%. Depois, para manter a inflação sob controle, o Copom, que é o Comitê de Política Econômica do governo, define ali a meta de taxa de inflação. O BC realiza operações de mercado aberto, ou seja, compra e vende títulos para levar a taxa Selic à proximidade da sua meta, e a nova taxa Selic acaba afetando a inflação, entre outras coisas. E aqui já também, avançando um pouco na questão de política monetária, a meta confere maior segurança aos rumos da política monetária, mostrando para a sociedade de forma transparente o compromisso com a estabilidade de preços. Então isso é muito importante para segurar principalmente a inflação inercial, porque se as pessoas começam a enxergar que o governo não transparece de confiança, as pessoas começam a jogar o preço lá em cima e as expectativas começam a ficar ruins. Então, o Copom define lá a taxa Selic e isso altera principalmente as expectativas, mas muda também a relação de investimentos e consumo, de crédito, de câmbio e de riqueza, para daí sim ele influenciar o mercado para ter uma inflação estabelecida pela meta. E esse aqui é o tripé macroeconômico do Brasil. Então, quando alguém perguntar numa entrevista no jornal para você qual é o tripé macroeconômico e você não tiver alguém para terceirizar a resposta, você tem que falar isso aqui. É a meta fiscal, a meta de inflação e o câmbio flutuante. A meta fiscal é estabelecida pelo governo federal e aí o governo vai falar, vou arrecadar X e vou gastar Y. E tem que ser uma meta positiva. A não ser quando a gente tem esses casos aí excepcionais, como pandemia ou algum outro acontecimento, que realmente a gente consegue quebrar essa meta em caráter emergencial. A meta de inflação é uma inflação estipulada pelo governo que tem uma margem de erro ali de 1,5 ponto para cima ou para baixo e mostra para o mercado aonde que o governo quer chegar com a inflação. Então a nossa meta aqui no Brasil é de 4%. E o câmbio flutuante ele é importante porque o mercado vai entender que se os preços começarem a ficar muito caros aqui no Brasil e as pessoas começarem a importar demais, o câmbio vai subir. Ou seja, o nosso câmbio vai se depreciar. E aqui por fim um gráfico relacionando ali a meta de inflação, as bandas dessa meta e a inflação efetiva. Então a gente pode ver ali que quando foi estabelecido isso em 1999, isso foi cumprido em 99 e 2000, e aí em 2001 o negócio começou a aumentar ali bastante, e em 2002 realmente o negócio explodiu ali para 12%, foi o efeito da eleição do presidente Lula. Depois ali em 2013 a inflação ainda estava alta, mas já estava em direção da meta, e nos anos seguintes ela ficou dentro da meta todos os anos, até que em 2015, ali depois de casos de Lava Jato, de piora no preço das commodities e outros tantos motivos ali, impeachment da Dilma, né, a inflação acabou ultrapassando o teto da meta,
mas agora ela já está de volta. E nos anos recentes, ela esteve muito próxima ali da meta, a não ser ali em 2015 realmente. Vocês podem ver ali que ela, depois disso, ela esteve muitas vezes abaixo, inclusive, da meta do governo. Beleza, galera? Obrigado pela aula. Se tiver dúvidas, podem mandar aí. Estou sempre à disposição e até a próxima aula.